Bom dia, sou o Dr. César, sou o R2 de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Guiar. O serviço de Neurocirurgia é comandado pelo Dr. José Salame e nós vamos dar sequência à sessão clínica. E o tema da aula de hoje é tumores pituitários. Uma breve introdução: os tumores pituitários representam cerca de 10 a 15% dos tumores intracranianos. São mais comuns na terceira e quarta décadas de vida. A maior incidência tem uma maior incidência dessas lesões em adenomatoses familiares ou neoplasias endócrinas múltiplas. E os tumores pituitários são as principais lesões expansivas na região celular. Eu trago aqui uma série de diagnósticos diferenciais de lesões expansivas, né? Tanto os tumorais, né? Então uma sequência muito grande, onde os principais a gente pode estar destacando aí também dentro dessa série de lesões, os crâniofaringiomas, as lesões císticas, né? Os tumores ectodérmicos, entre eles entram os adenomas hipofisários, os cordomas, os meningiomas e também metástases são as principais lesões. Dentro disso também tem algumas lesões vasculares, como aneurismas, malformações arteriovenosas, lesões inflamatórias, como lesões granulomatosas, e além disso também algumas outras lesões causadas por trauma, ou ainda algumas outras síndromes, como a síndrome da célula vazia, uma lesão cística também, ou algumas deformidades congênitas. Então aqui é uma série de lesões da região celular. Na foto do canto superior esquerdo a gente consegue ver uma lesão cística da bolsa de Raschke, um cistodermoide no canto superior direito, a síndrome da célula vazia no canto inferior direito, um cistoepidermoide também no canto inferior esquerdo. Então, só demonstrando a gama de diagnósticos diferenciais das lesões celulares, né? Os craniofaringiomas, uma característica interessante no raio-x de crânio, a gente consegue observar calcificações celares e supracelares nessas lesões dos craniofaringiomas, assim como o cordoma, o meningioma, onde a arteriografia mostra um preenchimento, né, uma lesão altamente vascularizada nessa topografia. Aqui mais algumas lesões, como o meningioma, metástase e até gliomas, né, tumores malignos também podem acometer essa região. Então, continuando a introdução, os adenomas pituitários são tumores benignos que surgem da adenohipófise e podem ser, quanto ao seu tamanho, existem diversas classificações e até mesmo do tamanho deles divergem algumas classificações. O mais aceito atualmente é em micro e macroadenomas, onde os microadenomas são menores que 1 centímetro de diâmetro, não invadem as estruturas adjacentes, geralmente são diagnosticados por distúrbios endocrinológicos e não por efeitos de massa. Os macroadenomas, geralmente com mais de 1 centímetro de diâmetro, eles alargam a célula, invadem as estruturas adjacentes, geralmente apresentam sintomas compressivos e também podem estar associados a sintomas endocrinológicos. Tumores da neurohipófise do infundíbulo são tumores raros, assim como os carcinomas, os tumores malignos pituitários, os carcinomas pituitários, onde há menos de 140 relatos de casos dessas lesões. Em geral são invasivos e secretores, principalmente de ACTH e prolactina. Aqui um outro tipo de classificação dessas lesões, que é quanto à extensão supracelular, né, e também a invasibilidade dessas lesões. A classificação de Hardmore, onde a gente divide em A, é um estágio ainda celular, o estágio B já é um estágio supracelular, já tem uma invasão supracelular, às vezes um rechaçamento do terceiro ventrículo. No estágio C, a gente já tem uma invasão do terceiro ventrículo, principalmente da região anterior, do assoalho do terceiro ventrículo. No estágio D, a gente já pode ter uma invasão do forame de morro, dos ventrículos laterais e também as extensões paracelares. E além disso também tem a graduação E, que é quando ele invade ou comprime o seio cavernoso.
E além disso, a invasibilidade 1 e 2 seria a questão da integridade até do seio esfenoidal, quando ele invade o seio esfenoidal, seria já na graduação 2. Classificação patológica também, a gente tem essa é uma classificação muito antiga, que eu acho que é pouco usada até atualmente. A gente classifica como tumores cromofóbicos, que são os mais comuns, podem ser funcionantes ou não funcionantes ou funcionantes, que são os mais comuns desses, né? Produtores de prolactina, GH ou TSH. Os acidófilos ou eosinófilos, que são o segundo mais comum, produzem prolactina, GH ou TSH. E os basofílicos, produtores de gonadotropinas, beta-lipoproteína ou ACTH. E além disso, uma outra classificação patológica seria quanto à benignidade, a invasibilidade ou a malignidade. Então, a apresentação clínica dessas lesões. As principais formas de apresentação são síndromes endócrinas, efeitos de massa, né, hipertensão intracraniana e os sintomas compressivos dessas lesões, às vezes um achado incidental ou apresentando-se com uma apoplexia pituitária. Eles são ainda outro tipo de classificação, divididos em funcionantes e não funcionantes, secretores ou não secretores. E os não funcionantes também entram como, na verdade, sabe-se que eles podem secretar algumas gonadotropinas, mas que não são ativas biologicamente. Então, a principal deles são lesões funcionantes, tem uma apresentação mais precoce, curso com síndromes endocrinológicas, e também podem cursar com efeitos de massa. Os não funcionantes correspondem a 35% e a apresentação mais tardia, e geralmente apresentam-se com sintomas compressivos e síndrome de hipertensão intracraniana. Os distúrbios endocrinológicos nesses casos ocorrem muito mais por compressão da glândula com hipopituitarismo. Então, os efeitos de massa, exceto o da compressão da glândula, que a gente vai falar mais adiante, são mais comuns nos não funcionantes. E entre os funcionantes, o prolactinoma é o mais propenso a cursar com efeito de massa. Podem causar, então, sintomas inespecíficos de hipertensão intracraniana, cefaleia, náuseas e vômitos. Dependendo da localização do quiasma óptico, as alterações visuais, uma diminuição da acuidade visual, alteração do campo visual, até a maurose, principalmente quando esse quiasma é pós-fixado, onde a gente tem uma compressão direta do nervo óptico. E também podem cursar com hidrocefalia por compressão ou invasão do terceiro ventrículo, e a compressão do seio cavernoso ou invasão desse pode cursar com a alteração dos nervos cranianos que estão nessa região, né? Pitose, dor facial, diplopia, proptose, quemose por congestão venosa também. Alterações metabólicas pelo comprometimento hipotalâmico também são descritas. Alterações da regulação térmica, do apetite, do estado mental, então, uma série de alterações clínicas por compressão do hipotalâmico. Os distúrbios endocrinológicos, a gente tem em duas classes. Primeiro, a subprodução hormonal, o hipopituitarismo por compressão da própria glândula, são mais comuns também nos não funcionantes, podem levar ao pan-hipopituitarismo, pode levar à caquexia de Simmons, e a sensibilidade à compressão dos tumores funcionantes obedece uma regra mnemônica aqui, que seria go look for the adenoma, né? Então seria os GH seguidos dos produtores de LH, seguidos de FSH, TSH e por último ACTH, são os tumores que têm essa propriedade às vezes de comprimir a glândula. Então, a deficiência de IH nas crianças causando um retardo do crescimento, nos adultos uma síndrome metabólica e acromegalia, a síndrome metabólica por deficiência do GH, o hipogonadismo por conta das gonadotropinas, né? Então perda da libido, infertilidade, amenorreia nas mulheres, o hipotireoidismo, uma síndrome clínica bem conhecida nossa, do nosso dia a dia, hipoadrenalismo, e o diabetes insípido também. Então, entrando no quadro clínico específico de cada uma dessas lesões funcionantes,
A gente entra nos prolactinomas, que são as principais lesões funcionantes, correspondem a cerca de 45% dos adenomas, e a principal causa de hiperprolactinemia. Ocorre por uma transformação neoplásica dos lactotróficos da adenopófise. No momento do diagnóstico, são microadenomas em 90% das mulheres e em 60% dos homens. E também podem secretar o GH. Nas mulheres, cursam com a síndrome de Forbes-Albright, que é a amenorreia galactorreia, ou ainda alterações dos ciclos menstruais. Nos homens, impotência, redução do libido, galactorreia e ginecomastia são raros, mas podem acontecer. Quando pré-puberais, podem gerar testículos pequenos e uma aparência feminina. E em ambos os sexos pode cursar com infertilidade e perda óssea, de osteopenia até uma osteoporose. Trago aqui só uma questão dos diagnósticos diferenciais de hiperprolactinemia, né? A principal delas é o adenoma. A gente tem uma série de patologias cursando com a hiperprolactinemia. Acho que é mais para ilustrar. Os adenomas secretores de GH correspondem a cerca de 10% dos adenomas funcionantes. A principal causa de excesso de GH são os adenomas também, correspondendo a 95% dos casos de hipersecreção de GH. Uma incidência de 3 casos para cada 1 milhão de habitantes por ano. Mais de 75% dos casos apresentam macroadenoma no diagnóstico e muitas vezes com invasão do círculo cavernoso ou extensão supracelular. E em 25% dos casos há secreção também de prolactina. As causas de secreção ectópica, que são os outros 5% das causas de secreção de GH, podem ser tumores hipotalâmicos, tumores de mama, pulmão, ovário, tumores carcinoide, linfoma ou tumores de girotas pancreáticas. A acromegalia também pode associar algumas síndromes genéticas, como a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, síndrome de McCune-Albright, acromegalia familiar e complexo de Carney. Em crianças produz o gigantismo, em adultos a acromegalia, geralmente após a 5ª década. E o grande problema aí são as alterações metabólicas decorrentes do alto nível sérico de GH, né? Deformidades do crescimento esquelético, que vai produzir a acromegalia, tumefação em tecidos moles e o comprometimento da função cardiovascular, da função respiratória, por aumento de tecidos moles, principalmente da região faríngea. Também pode ter um aumento de câncer de colo, podem estar relacionados a algumas síndromes familiares. Então, novamente, o risco da exposição prolongada ao GH seria então artropatias, neuropatias periféricas, geralmente por compressão periférica, né? Os sintomas podem melhorar depois de um tratamento, e a gente vai ver o principal tipo de tratamento mais à frente. As alterações ósseas, infelizmente, são irreversíveis. A doença cardiovascular também pode progredir mesmo com a normalização do nível sérico de GH. Já a doença respiratória tem uma melhora após o tratamento. Neoplasia tem um risco aumentado com a hipersecreção de GH. E a intolerância à glicose também pode melhorar após o tratamento. Já no caso dos adenomas secretores de ACTH, né, a gente tem a conhecida síndrome de Cushing, causada pelo hipercortisolismo. E a principal causa dessa doença é a iatrogenia, a administração de esteroides exógenos, né? E a principal causa de hipercortisolismo endógeno é a doença de Cushing, o adenoma pituitário corticotrófico, responde a 60 a 80% dos casos. Tem uma prevalência de 40 casos para cada 1 milhão de habitantes e corresponde também a 10 a 12% dos adenomas pituitários. A doença de Cushing é 9 vezes mais comum nas mulheres e na 4ª década de vida. 50% dos pacientes apresentam microadenomas no diagnóstico, que geralmente são menores do que 5 milímetros. E apenas 10% dos casos apresentam efeitos de massa. A maioria do tipo basofílico, né, classificação patológica que a gente demonstrou, e podem também ser cromofóbicos. A secreção ectópica de ACTH é mais comum em homens e podem originar principalmente dos pulmões pulmonares, outros céus, carcinoides, timomas, feocromocitoma e carcinomas medulares da tireoide também.
Então, a síndrome é bem conhecida, a gente traz aqui só para uma ilustração, né? Partindo agora para um outro quadro, os adenomas produtores de glicoproteínas, né? Então, correspondem apenas por 1% dos adenomas hipofisários funcionantes. Muitos dos tumores não funcionantes, atualmente sabe-se que eles podem secretar essas glicoproteínas, porém elas são inativas biologicamente. Então, geralmente esses tumores não produzem uma síndrome clínica relacionada a um hormônio, a um estado hipersecretor, com exceção do hipertireoidismo por secreção de TSH, né, que também apresenta uma síndrome clínica bem conhecida, só que é diferente daquele hipertireoidismo por doença de Graves. As principais diferenças é que a gente não observa a oftalmopatia, o edema pré-tibial e a preferência pelo sexo feminino e também a positividade dos anticorpos, né, porque na doença de Graves está principalmente relacionado a hipersecreção, ou a suscetibilidade dessas regiões ao efeito trófico do TSH. Outro quadro de apresentação é a apoplexia hipofisária, onde ocorre uma deterioração neurológica e endocrinológica, uma expansão súbita de uma massa dentro da célula túrcica, geralmente por uma hemorragia, necrose ou um infarto dessa lesão. É comum não é muito raro ser a primeira apresentação das lesões expansivas na região celular. Há um relato de incidência em torno de 3 a 17% nos macroadenomas, então é uma incidência relativamente alta, e trata-se de uma emergência neuroendocrinológica. O quadro clínico geralmente é um quadro súbito de cefaleia, geralmente associado a distúrbios visuais e alterações no nível de consciência. Então a gente tem alterações da acuidade do campo visual, dependendo do nível de comprometimento do nervo que é axonótico, alterações do sensório, tanto por hipertensão intracraniana ou envolvimento hipotalâmico, geralmente associado a um quadro de cefaleia súbita intensa. Pode haver um quadro de hemorragia subaracnoide, então por ruptura geralmente por envoltório dural do diafragma celular e da cisterna quiasmática, rompendo a aracnoide da cisterna quiasmática. Um quadro de hidrocefalia aguda quando há uma obstrução, principalmente do terceiro ventrículo, e casos também com trombose ou compressão do seio cavernoso ou comprometimento hipotalâmico. Uma avaliação diagnóstica desses pacientes é basicamente exames oftalmológicos, onde a principal, além da acuidade visual e os reflexos fotomotores, a campimetria visual é muito útil. O rastreamento endocrinológico basicamente se faz através do cortisol sérico urina 24 horas, T4 livre, TSH, a prolactina, que hoje em dia já é feita de rotina, a diluição também desse hormônio, para ver níveis após a diluição, FSH, LH, estradiol e testosterona, GH, IGF-1 e a glicemia de jejum. São os exames endocrinológicos básicos. E a avaliação radiográfica, antigamente utilizava-se a radiografia de crânio também para determinar as alterações da célula túrcica, assim como também poder visualizar o seio frontal para um acesso cirúrgico, ou até mesmo para diagnósticos diferenciais, como a gente já viu no craniofaringioma. Mas o exame de preferência é a ressonância de crânio. Quando não está disponível, pode-se partir para a tomografia, principalmente em alguns casos de emergência, como a apoplexia hipofisária. E a angiografia cerebral entraria aí principalmente no diagnóstico diferencial ou quando a ressonância não está possível, porque a ressonância também é possível a gente distinguir algumas lesões vasculares na ressonância que não seria possível na tomografia. Então a angiografia cerebral entra nesse papel. Partindo agora para o tratamento dessas lesões, o tratamento dos adenomas pituitários compreende uma vasta gama de opções, que inclui tanto a terapia clínica, a irradiação e a cirurgia. A cirurgia é o principal método terapêutico dessas lesões, que tem principalmente por objetivo descomprimir a glândula, abolir a hipersecreção hormonal, restaurar a função endócrina com isso,
e, quando há um efeito de massa, descomprimir as estruturas neurovasculares intracranianas.